Olá! Uma dúvida muito comum quando tem acabamentos para serem feitos é que tipo de acabamento fazer, como fazer. Aqui nós tínhamos feito uma amostra de decote redondo, todo ele foi remalhado. Então, vou usar essa amostra para apresentar algumas opções de acabamento feitos somente em máquina. Pego pelo avesso, o trabalho para mim pelo avesso, e coloco os pontos novamente. Mas eu não pego essas alcinhas aqui, que foram feitas com o remalhado. Se eu puser aqui, o decote, o início dele vai ficar feio. Então, eu já pego mais para baixo. Se tivesse sido tirado com linha de outra cor, o ponto ficaria perfeito ali. Como foi remalhado, eu preciso pegar mais embaixo, para não pegar o remalhado em si. Coloco os pontos todos para a máquina. Onde não tem pontos, que são laçadas, eu preciso achar as laçadas. Eu vou fazer de duas formas, que também é possível. De um lado da máquina eu vou fazer de um jeito, desse lado direito eu vou fazer do outro. Aqui eu vou pegar por baixo. Como assim por baixo? Eu vou pegar o ponto inteiro, não uma laçada apenas. Parece mais grosseiro ali quando está na agulha, mas é só a impressão que dá na primeira carreira. Ele vai ficar perfeito do outro lado. Vou achando as laçadas e pegando elas duplas. Dá para ver que eu tenho aqui dupla. Não estico e nem encolho nada. Chego até a parte de cima colocando dessa forma. Não uma laçada apenas, mas as duas, o ponto inteiro. Já para o lado de cá, eu vou pegar apenas uma laçada. Somente uma laçada. Deixa eu dar uma folga aqui. Depois eu recoloco aqueles. Pegando apenas uma perninha do ponto, vamos chamar assim. Então, dessa parte para cá, eu vou fazer assim, pegando uma lateral apenas do ponto. E para o lado direito, eu vou pegar todas elas. Já coloco e continuamos. Colocados os pontos, primeiro modelo que dá para fazer, todos os pontos trabalhando. Diminuo um pouco a regulagem. A regulagem da malha foi feita na 9, a regulagem aqui eu faço na 7. Sempre diminuo um pouco, 1 ou 2 graus a menos para fazer acabamento. Primeira carreira, ele já deu uma limpada no trabalho, mas mesmo assim eu ergo as agulhas, principalmente essas que estão do decote, que elas tinham muito ponto. Fiz 6 carreiras, uma marcação em regulagem alta, volto à regulagem anterior, mais 6 carreiras, e tiro com linha de outra cor. Costurando esse tipo de acabamento, eu vou pôr uma cor diferente da cor principal. Eu poderia usar a mesma cor, aqui eu deixei uma sobra, mas eu vou pôr em cor diferente para mostrar, para visualizar melhor na câmera. É evidente que na peça real você usa a mesma cor. Então, coloco o fio, não dou nó, deixo uma sobra no fio e vou apanhando o ponto aqui embaixo onde foi pego
e a agulha leva até em cima no ponto que saiu em linha de outra cor. Novamente, pego o ponto aqui embaixo, onde foi pega a laçada primeira, coloco no ponto lá em cima, tirado em linha de outra cor. Eles precisam coincidir para não ficar um acabamento torto. Então, pego o ponto aqui embaixo, já coloco a agulha também lá no ponto que saiu em linha de outra cor. Não deixo nem muito folgado, nem muito apertado esse fio de costura, porque aqui é o decote. Se estiver apertado, quando veste, ele estoura. Se estiver folgado demais, o acabamento não fica bom. Fios que existem pelo caminho são colocados para dentro do acabamento. Já que ele é duplo, ele precisa encobrir isso também. Eu vou fazer todo o acabamento e já mostro ele pronto. Esse, então, é o primeiro acabamento que nós fizemos. Fiz 6 carreiras apenas, uma marcação em regulagem alta e mais 6 carreiras. Por dentro, eu coloquei em fio diferente do fio da malha. Mas, para mostrar. Mas na hora que estamos fazendo uma peça realmente, essa costura deve ser feita com o fio da mesma cor. É óbvio, isso é claro. Então, lado esquerdo, nós tínhamos colocado apenas as alcinhas. Então, observamos aqui como ficou só apanhando uma alcinha, uma perninha do ponto. Apanhando os pontos, ele ficou dessa forma. Na base, foram pegos os pontos mais embaixo, não no remalhado. Foram pegos mais embaixo. Quando é costurado, esse mais embaixo, ele é encoberto para dentro do acabamento, para não ficar aparente ali. No lado direito da máquina, aqui nós pegamos as duas perninhas do ponto. Então, ele ficou com uma formação um pouco diferente dessa da esquerda, onde foi pega apenas uma perninha. Então, você escolhe qual o efeito que você quer, mas as duas formas são possíveis também. Então, essa é a primeira forma de fazer um acabamento sem precisar da frontura. Um acabamento pondo os pontos na máquina, tecendo a barra ali. Vamos para outra. Postos os pontos na máquina, também da mesma forma. Aqui o decote, a base do decote com os pontos remalhados, peguei mais embaixo, que o remalhado fique todo para cima. Coloco no carro o fio, só que agora a regulagem não vai ser mais baixa, vai ser a mesma que foi feito a malha. Então, deixo a regulagem normal. A primeira carreira, ela sofre um pouco para trabalhar esses pontos que estão erguidos, mas é normal. Ergo novamente, para ela não falhar. Teço algumas carreiras. 10, 12, 14, um pouquinho mais. Aqui eu fiz 14 carreiras. Deixa eu soltar. Quatorze carreiras é uma boa quantia. Quer fazer mais? Um pouquinho mais? Tudo bem. Muito mais não, porque daí ela não enrola. Esse é um acabamento enroladinho. Só fazer as carreiras lisas, tirar remalhando.
E esse é o acabamento enroladinho. Ele é um acabamento simples, feito aqui 14 carreiras, poderia ser até 12, que ele não fique muito graúdo, porque senão fica feio. É um enroladinho simples. Aqui eu já mostrei num vídeo uma variação desse enroladinho, que também pode ser feito numa blusa, por exemplo, como essa, bastante enfeitada. Você não pode fazer, pelo menos na minha opinião, uma blusa enfeitada e o acabamento enfeitado também, porque aí os dois enfeites competem para ver quem é o mais vistoso e acaba dando o efeito justamente o contrário. Esse enroladinho é colocar os pontos, tecer as carreiras e remalhar em cima. Uma observação aqui que me ocorreu agora, isso aqui é uma amostra. A parte da frente eu fiz como amostra, eu não tenho a peça inteira, mas os acabamentos do decote redondo, por exemplo, precisam ser feitos parte da frente e parte das costas junto. Então, você põe os pontos da frente, põe os pontos das costas para fazer o acabamento total. Não é feito em separado, frente e costas, ok? Então, segundo modelo de acabamento simples, feito apenas na parte da máquina, é o acabamento enroladinho. Vamos para o próximo. Postos os pontos na máquina, diminuo um pouco a regulagem, não muito, mas um pouco. Aqui estava na 9 na malha, vou para 8. Teço a quantia de carreiras que eu queira. Aqui eu fiz 8 carreiras. Agora eu faço um remalhado pelo avesso, imitando uma barra canelada. Seleciono para cima uma agulha a cada duas, ou uma agulha a cada uma. Eu vou uma por uma. Então, pego o selecionador um por um, chamo a agulha para cima, e essa que está para cima vai ser remalhada. Então, ela vai descer o ponto. Eu dispenso a agulha, desfaço as carreiras e pego o ponto aqui embaixo, onde ele foi apanhado. Pelo avesso, eu vou remalhar. Todas as carreiras eu vou trabalhar fazendo uma barra canelada no decote. Isso vai ficar muito bom. Dispenso. Desmancho e refaço. Esse procedimento também serve para barra. Quem não tem frontura e queira fazer uma barra canelada, pode usar esse método aqui também. Fazer as carreiras, selecionar, descer o ponto e remalhar pelo avesso. Assim ele vai ficando um canelado. Eu vou fazer todas elas e já mostro. E aqui o nosso acabamento imitando uma barra, 1 por 1. Em cima foi remalhado com remalhador na máquina. Poderia ser feito também com agulha de costura.
Eu vou deixar o link de um vídeo em que eu mostro como fazer o acabamento final de uma barra, feito com a agulha de costura, depois que sai da máquina. Então, nesse vídeo, aproveitando a amostra de frente, foram mostrados 3 acabamentos para decote redondo, feitos apenas na máquina, colocando os pontos todos de volta para trabalho, ok? Nossas dicas, então, para hoje são essas. Bom trabalho!